Olá, irmãos, como vai? Tudo bem? Estou aqui para fazer um vídeo para falar a respeito de um caso muito interessante e que tem que ter muita atenção, porque esse caso envolve a profecia das leis dominicais. Envolve muito, encaixa, sabe? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos é uma coisa que não se deve ser ignorada pela igreja. Temos que observar, porque há indícios muito grandes de que a lei dominical vai sair nesse caso, que foi parar na Suprema Corte, na mais alta corte dos Estados Unidos, que é a questão da guarda do domingo, né? Aqui é a matéria do The New York Times, né? O maior jornal dos Estados Unidos. E olha só o que a matéria fala. Vamos traduzir. Olha só. A última cruzada para colocar a religião acima do resto da sociedade civil. Matéria do dia 30 de janeiro de 2023. Da New York Times. Vamos ver. Aqui ela fala do caso que foi parar na Suprema Corte. A Lei Federal de Direitos Civis exige que os empregadores, ou seja, os empresários, atendam às necessidades religiosas de seus funcionários, a menos que o pedido imponha dificuldades indevidas na condução dos negócios do empregador. O Congresso não se preocupou em definir dificuldade indevida, então, 46 anos atrás, a Suprema Corte apresentou sua própria definição. Uma acomodação que exige que um empregador assuma mais do que um custo de minimis, significando um custo pequeno ou insignificante, não precisa ser concedida, disse o tribunal em Trans World Airlines versus Hardson. Nesse caso, um funcionário da manutenção de uma companhia aérea reivindicou o direito legal de evitar os turnos de sábado para poder observar os princípios da Igreja Mundial de Deus, a qual ele havia se filiado recentemente. Decidindo a favor da companhia aérea, o tribunal observou que, se um trabalhador tirasse folga aos sábados por motivos religiosos, o ônus recairia sobre outros trabalhadores que poderiam ter motivos não religiosos para querer folgar no fim de semana. Não interpretaremos prontamente o estatuto para exigir que o empregador discrimine alguns funcionários para permitir que outros observem o seu sábado, disse o tribunal na época. Tratando a religião como nada de especial, a decisão refletia o espírito da época, mas era profundamente impopular nos círculos religiosos. Houve muitas tentativas ao longo de muitos anos para persuadir o Congresso a alterar a lei. O título 7º da Lei dos Direitos Civis de 1964, para mudar o equilíbrio explicitamente em favor de funcionários religiosos. Entre 1994 e 2019, mais de uma dúzia desses projetos de lei foram apresentados. Nenhum saiu do Congresso. E agora, presta atenção a partir daqui. E agora, um tribunal muito diferente daquele que decidiu há 46 anos atrás, está prestes a fazer o trabalho sozinho. Essa não é uma previsão ociosa, mas sim o resultado certamente predeterminado do novo caso que os juízes recentemente adicionaram ao calendário para decisão durante o mandato atual. O apelo foi interposto por um grupo litigante cristão conservador, o First Liberty Institute, em nome de um ex-funcionário dos Correios, Gerald Groff, descrito como um cristão que considera o domingo um dia de adoração e descanso.
Ó, nossa, lê isso na New York Times, gente. É muito interessante, viu? Ler uma matéria dessa no jornal New York Times, o maior jornal dos Estados Unidos. O Sr. Groff reivindicou o direito legal de evitar os turnos de domingo exigidos durante a alta temporada na estação de Correios onde trabalhava, enfrentando disciplina por não comparecer aos turnos designados. Ele pediu demissão e entrou com processo. Os tribunais inferiores decidiram contra ele. Com o Tribunal de Apelações do Terceiro Circuito dos Estados Unidos, com sede na Filadélfia, expressando nenhuma dúvida de que a perturbação e perda de moral que as ausências do Sr. Groff causaram na pequena agência postal rural onde ele trabalhava, excedeu o limite de minimis que o precedente de 1977 da Suprema Corte exige que o pregador demonstre. A decisão de ouvir seu recurso leva a Suprema Corte a uma conjuntura previsível e notável. É previsível porque os juízes Samuel Alito, Clarence Thomas e Ney Gorsuch pediram um caso que forneceria um veículo para derrubar um precedente que está claramente em tensão com o privilégio atual do tribunal e reivindicações religiosas acima de todas as outras, sendo no contexto de medidas de saúde pública durante a pandemia de Covid-19 ou reivindicações antidiscriminatórias apresentadas por funcionários de organizações religiosas. O tribunal, em 1977, preocupou-se com a carga sobre os trabalhadores não religiosos de acomodações concedidas a seus colegas religiosos. Para o tribunal de hoje, como o juiz Alito repetidamente expressou, as verdadeiras vítimas da discriminação são aqueles que levam a religião a sério. Bom, gente, o que está falando aqui, a notícia mesmo é que o caso de Geraldo Groff, um ex-carteiro da USPS, que pediu demissão porque a agência não estava dando os domingos para ele, né? Ele reivindicou o domingo, porque para ele o domingo é dia de adoração, dia de descanso, né? E ele vai pro culto e a USPS recusou a dar o domingo depois que eles fizeram contrato com a Amazon e as demandas de entrega aumentaram aos domingos e a empresa precisou de Geraldo Groff para trabalhar aos domingos. Aí o que acontece? Ele não foi trabalhar. Aí a empresa aplicou a disciplina nele. Até que em 2019 ele renunciou e pediu demissão e entrou com um processo contra a empresa. Só que ele perdeu com base no caso de 1977, com essa, como fala? Com esse negócio de dificuldade indevida que o tribunal de 1977 impôs, né, sobre o caso de Hardison. É uma nova lei, né, que foi imposta pelo tribunal na época, que o empregador ele pode, tipo assim, conceder acomodação religiosa ao seu empregado religioso, a não ser que isso causa dificuldade indevida, ou seja, dificuldades, atrapalha os negócios, causa prejuízos no lucro, mesmo que fosse mínimo, né? Mesmo que fosse mínimo. Se a acomodação religiosa causar isso ao empregador, ele não é obrigado a conceder essa acomodação ao seu funcionário. Entendeu? Por causa desse padrão que a Suprema Corte, em 1977, impôs no caso de Hardison, de lá para cá, muitos funcionários religiosos teve suas acomodações religiosas negadas pelo seu patrão. E o foco do caso Groff é anular esse padrão, é anular essa lei
imposta naquela época, anular o caso de Hardison, com esse negócio de dificuldades indevidas. Esse é o principal, né? Mas o que está acontecendo? Gerald Groff, ele é um protestante evangélico. Ele entrou na justiça contra a empresa, ele perdeu nas primeiras instâncias e agora chegou ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Suprema Corte dos Estados Unidos. O que pode acontecer? A Suprema Corte, ela pode dar a vitória para Groff. Ela pode, porque eles sinalizaram isso. Os juízes conservadores, principalmente, sinalizaram em querer anular o caso de Hardison. Só que fazendo isso, houve muitos e muitos religiosos que teve o direito de ter o domingo livre como dia de descanso, até mesmo o sábado, como os judeus e adventistas, que teve esse direito negado pela empresa. Porém, ficaram quietos, não recorreram, não entraram contra a empresa, né? E eles se sentem representados pelo caso Groff. Se acontecer uma vitória de Groff, isso vai causar uma batalha no trabalho. Porque os não religiosos, os empregados, os funcionários não religiosos vão se sentir lesados também. Vão se, tipo assim, agora eu vou ter que cobrir o turno deles para eles poderem folgar no dia que eles querem. E eu aqui ter que trabalhar, ter que cobrir o turno deles. Eu também vou querer um dia de folga, ora. Eu também vou querer um dia para me ficar com a minha família. Eu não sou religioso, mas quero esse dia para ficar com a minha família, para passear com meus filhos. Aí vai criar um caos mesmo no campo de trabalho, né? Uma batalha, na verdade. Porque os empresários também não vão aceitar. Vão deixar de contratar religiosos ou... Nossa, vai virar uma confusão. Porque, tipo assim, só os religiosos vão ser privilegiados. É aí que eles têm que vir com leis para equilibrar, para dar igualdade a todos. Já que é assim, vamos beneficiar religiosos, não religiosos, até mesmo os empresários. Por quê? O que acontece? Cada religião guarda um dia, a maioria é o domingo. Tem o sábado, que são os adventistas, judeus, e as sexta-feiras, que são os muçulmanos. Você acha que vão dar 3 dias? Vão estabelecer 3? Não vai, porque isso vai ser ruim para os negócios das empresas, vai ser ruim para a economia, né? O que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um dia para todos. Pelo menos todos vão ter um dia para poder ir no culto, para ir na igreja, para adorar seu Deus. E qual dia vai ser escolhido? Domingo, porque já é um dia padrão, já é um dia que é declarado feriado. Um dia que a maioria dos religiosos guardam. Esse dia será escolhido. Aí vai equilibrar tudo. Os religiosos, os não religiosos, até mesmo os empresários vão ter um dia de folga. Vão ser beneficiados por esse dia, vão poder ir para a igreja, vão poder ficar com a família. Eles vão entender isso. Aí os adventistas, os judeus, aqueles que guardam o sábado, que quer o sábado, o 7º dia, então, para eles só lamentam. A gente já deu o domingo, eles demos, eles vão pensar assim, já demos os domingos para todos. Pelo menos eles vão ter um dia para poder praticar seu culto. Não importa o dia, o que importa é ir lá e adorar a Deus. Se eles quiserem aceitar, ótimo. Se eles não quiserem, só lamentam. É isso que vai sobrar para os adventistas. Muitos vão acabar aceitando, infelizmente, mas os sinceros vão permanecer fiel ao sábado do 7º dia. É isso que vai acontecer. Por isso que eu falo que eu acredito que a lei dominical vai vir através do caso Groff. Gente, se você olhar, a Suprema Corte aceitou o caso de Groff no dia 13 de janeiro desse ano. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos de lá para cá. Principalmente, os bancos começaram a falir. Há indício de ruína
de ruína naquele país, no país da terra do tio Sam. Os bancos começaram a cair. 3 faliram em um fim de semana. Isso não é normal. Acidentes de trens. Aconteceu vários acidentes de trens esse ano só nos Estados Unidos. Explosões atrás de explosões. A notícia, toda hora você vê notícias de explosões em fábricas de química, coisa de química. A última mesmo que houve foi sexta-feira, agora no dia 24 de março, agora sexta-feira, uma fábrica de chocolate explodiu. Na quarta-feira, 2 dias antes, uma fábrica de química, de produtos químicos explodiu. Várias outras explodiram, só esse ano. Inundações acontecendo na Califórnia. Gente, é muita coisa acontecendo. Os OVNIs aparecendo. A gente sabe que isso daí é manifestação satânica. OVNIs aparecendo lá. Notícias de que o governo americano abateu OVNIs. A gente sabe que isso daí é manifestação satânica. Quanto mais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é retirado da terra, mais liberdade Satanás tem de se manifestar. Deus está permitindo, começou a permitir. Ou seja, isso já mostra que Jesus está muito próximo de voltar. Por isso mesmo, ao mesmo tempo que o descanso dominical, o assunto do descanso dominical foi parar na Suprema Corte para começar o debate no dia 18 de abril, que está marcado para dia 18 de abril, começou a acontecer essas coisas nos Estados Unidos. Que coincidência? É muita coincidência. É muita, gente. Por isso que eu falo, esse caso de Geraldo Groff tem que ter muita atenção, porque a Suprema Corte só seleciona casos que vai repercutir o país todo. Uma matéria foi dita, eu li numa matéria. A cada 10 mil casos que a Suprema Corte recebe, ela só escolhe 80. É como ganhar na loteria, mais ou menos. É muito... Gente, há indício forte de que... Repito, há indícios fortes, eu não vou confirmar. Mas do que se trata as notícias, do que as notícias falam, o indício é muito forte de que as leis vão vir aí. Porque encaixa aquilo que Ellen White fala. Trabalho e religião, obras e adoração é a marca da besta. O caso Groff envolve trabalho e adoração. Fala que os protestantes que vão pedir a lei dominical. Fala que é os protestantes que vão pedir. Geraldo Groff é o quê? Um protestante. Ele está fazendo o que na Suprema Corte? Reivindicando o domingo. Ele está lá para reivindicar o domingo. Gente, não é normal o que está acontecendo. Vamos ver outra matéria aqui. Não é normal. Não é, gente. STF vai ouvir recurso de ex-carteiro de que não deveria trabalhar aos domingos por ser cristão. Depois de negar 3 pedidos semelhantes nos últimos anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos concordou na sexta-feira, no dia 13 de janeiro, em ouvir um caso que contesta uma decisão judicial de 1977 que define o que constitui uma dificuldade indevida para um empregador confrontado com um pedido de acomodação religiosa. Ou seja, o foco principal desse caso é anular a decisão de Hardison de 1977, que impôs dificuldade indevida, que o empregador, ou seja, o patrão, não é obrigado a conceder acomodação religiosa ao funcionário cristão se isso lhe causar uma dificuldade indevida nos negócios, na empresa, sabe? Eles querem acabar com isso.
O caso Groff vs. Joy envolve a alegação de um funcionário dos Correios de que o Serviço Postal dos Estados Unidos discriminou sua prática religiosa ao exigir que ele trabalhasse aos domingos, entregando pacotes para a Amazon. Atualmente, a lei federal proíbe os empregadores de demitir trabalhadores por praticarem sua religião, a menos que um empregador possa provar que a prática religiosa do trabalhador não pode ser razoavelmente acomodada sem dificuldades indevidas. É isso que está atrapalhando. Essa regra saiu do caso da Suprema Corte de 1977, a Trans World Airlines versus Hardison, que disse que o padrão de dificuldade indevida é cumprido sempre que acomodar o funcionário exigir mais do que um custo trivial ou mínimo. Gerald Groff trabalhou como carteiro auxiliar em Lancaster, Pensilvânia, de 2012 a 2019. Ele era um funcionário não profissional cujo trabalho era substituir outros trabalhadores, inclusive nos finais de semana e feriados. No início, ele não foi convidado a trabalhar aos domingos, mas em 2015 isso mudou quando o Serviço Postal começou a exigir que os pacotes da Amazon fossem entregues aos domingos. Groff pediu uma acomodação religiosa para não trabalhar aos domingos, e seus gerentes providenciaram para que outros funcionários trabalhassem aos domingos em vez dele. Isso durou até julho de 2018, quando ficou mais difícil encontrar substitutos e Groff foi informado de que enfrentaria ações disciplinares se não se apresentasse ao trabalho aos domingos. Ele largou o emprego e processou os Correios. Por fim, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Terceiro Circuito concordou com o juiz federal e decidiu que o SPS sofreria uma dificuldade indevida se fosse necessário acomodar o desejo de Groff de não trabalhar aos domingos. Sua ausência exigia colegas de trabalho para cobrir seus turnos ou entregar mais correspondência. Groff então recorreu da decisão ao Tribunal Superior, que concordou em ouvir o caso ainda nesta primavera, ou seja, agora em abril, no dia 18. Tá aí, gente. É um caso muito interessante que a Igreja Adventista devia estar observando. Tem que observar, tem que acompanhar esse caso, entendeu? Isso daí está acontecendo nos Estados Unidos. O caso do domingo foi parar na Suprema Corte, gente. Isso não é normal. Isso não é uma coisa simples. Ah, é normal. Ah, não precisa ter muita atenção. Não, gente, tem que ter. Porque a profecia diz que o decreto dominical vai sair lá nos Estados Unidos. Agora você vê a questão do domingo parando na Suprema Corte, gente. Isso daí era pra, ficar de olho mesmo. Eu venho aqui no Google, presta atenção. Olha só. O caso dele, além de ser notícia no jornal, nos principais jornais dos Estados Unidos, foi notícia em jornais de outros países. Quê? Mas como? Um simples trabalhador entra no processo contra uma empresa porque recusou a dar seu direito de acomodação religiosa, a liberar o domingo para ele ir para o culto. Ele simplesmente, um simples cidadão, entra na justiça contra a Suprema Corte, contra os Correios. E isso vai parar até nos jornais nos Emirados Árabes. Foi. O que é a TV Al Jazeera? Al Jazeera fica lá no Oriente Médio. Tá aqui, é assunto da TV Al Jazeera. Aí, gente, tá aqui, Al Jazeera. É lá do Afeganistão, a TV eu não sei onde é. Só sei que é lá no Oriente Médio. Olha lá, Suprema Corte dos Estados Unidos considerará caso de discriminação religiosa. O caso envolve um carteiro que diz não poder trabalhar no domingo por causa de suas crenças religiosas. Olha lá, Al Jazeera. Gente, um simples cidadão que entrou contra a empresa de Correios por ter negado a liberar o domingo para ele, por direito, para ele poder
ir ao culto. É tipo um processo trabalhista isso daí. Repercutir no país todo. E ainda chegar a ser notícias em outros países. O quê? Isso não é normal não. Tem coisa aí. Tem coisa aí, pessoal. Tem coisa. Não é possível. Olha que a profecia fala, e olha que essa questão envolve sindicato, viu? Porque sindicato é instituições que defendem leis trabalhistas, direitos trabalhistas. Os sindicatos estão envolvidos. É tudo que está escrito no livro lá de Eventos Finais, no capítulo 9. O envolvimento das principais religiões estão aí apoiando o Gerald Groff e as principais religiões dos Estados Unidos, inclusive a Igreja Adventista Sétimo Dia. O envolvimento do sindicato e os protestantes pedindo o domingo. Podia ser um católico, mas não é um católico. O Groff é um protestante evangélico pedindo o domingo na Suprema Corte por causa do terceiro mandamento. O mandamento da Igreja Católica, gente. Não é o mandamento da Bíblia. Ele segue o mandamento da Igreja Católica. Terceiro mandamento, guardar domingos e festa. Um evangélico, desculpa, mas não está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. Em Êxodo capítulo 20. Aqui ó. Êxodo capítulo 20. 10 mandamentos. Primeiro aqui ó. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembrar-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, não é o primeiro dia, é o sétimo dia. É o sábado do Senhor. Tá vendo? É o sétimo, não é o primeiro. Domingo é um dia comum de trabalho, gente. É o primeiro dia da semana. É o primeiro dia. A Bíblia nunca chama o primeiro dia da semana de domingo. É primeiro dia da semana. Porque segunda-feira é o segundo. Vamos chamar o domingo de primeira-feira. Primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Tá aqui, ó. É o sábado. Mas não, os homens veio e mudou as leis de Deus, como diz o profeta Daniel. Gente, mas qual é o problema de guardar o domingo? Qual é o problema? Porque não foi estabelecido por Deus. A gente tem que seguir aquilo que é estabelecido por Deus e não pelos homens. Se fosse assim, se Deus... Muitos falam que os mandamentos foram abolidos, que Deus alterou os mandamentos, sabe? Muitos falam. Mas não, gente. Se fosse assim, Jesus não precisava vir morrer na cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Parou para pensar? Parou para se perguntar, mas por que Jesus tomou essa decisão de vir morrer na cruz? Por quê? Para salvar a gente. Mas por quê? Não tinha outra opção? Por que ele teve que tomar essa decisão? Agora você vem falar que a lei foi abolida? Então tinha outra opção para salvar a humanidade. Abolir a lei, como diz muitas igrejas. Gente, Jesus veio morrer na cruz porque ele não pôde abolir ou alterar as leis dos 10 mandamentos que Adão e Eva transgrediram. Porque o que ocasiona uma condenação é a transgressão de uma lei. É a lei que condena. Quando Adão e Eva deram ouvidos para Satanás e comeram o fruto que Deus proibiu de comer, eles colocaram Satanás acima de Deus. Deram ouvido a Satanás do que a Deus. Deixaram Deus de lado. E o primeiro mandamento fala: não terás outros deuses diante de mim. Fazendo isso, Adão e Eva colocou Satanás como Deus dele, dando ouvido a Satanás. Ou seja, pisou no primeiro mandamento. Quando você transgride um, você é culpado de todos. Tá aí, gente. Foi assim que Adão e Eva transgrediram os mandamentos.
Se Jesus tivesse abolido ou mudado a lei, Satanás seria beneficiado. Por que ele está condenado? Porque existe a lei que vai manter a condenação dele. Se essa lei for anulada, a condenação dele também é anulada. Então, nesse caso, Jesus não teve outra opção ao não ser vir morrer por nós para nos salvar. Porque ele não pôde alterar as leis que Adão e Eva transgrediram. Leis que levou a humanidade à condenação. Vocês entenderam? A lei de Deus, ela é eterna. O próprio Jesus, vamos lá em Mateus. O próprio Jesus fala em Mateus, capítulo 5, aqui no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele veio cumprir. Que lei? A lei dos 10 mandamentos. Agora vocês entendem por que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Agora o que devemos fazer? Guardar a lei por amor a Jesus. Que Ele merece o nosso amor. Ele deu o amor dele por nós. Vindo aqui, saindo do conforto dele, saindo da posição dele como Deus para ser humilhado aqui na terra. Ser humilhado, massacrado. E ter a morte mais cruel da história para salvar a gente. Então, por isso que devemos demonstrar o nosso amor por Ele também. Entendeu, gente? A lei de Deus é eterna. Ela sempre será eterna. Nunca foi alterado nada. Nunca. Porque, continuando aqui, ó. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nada foi removido da lei. A lei continua a mesma, desde sempre, para todos. Então, não tem essa que o domingo é o dia do Senhor. Não tem essa. O dia do Senhor é o sábado do 7º dia. O sábado é o sinal de Deus, é o selo de Deus. Por isso que existe a marca da besta. Satanás está imitando a Deus. Ele também pegou um dia para ele, para enganar o mundo. Para que todo o mundo fosse enganado e perdesse sua salvação. A marca da besta é o domingo. É uma lei que vai ser imposta para obrigar todos a guardar o domingo e transgredir o sábado. E essa lei vai sair nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é descrito como a segunda besta que emergiu da terra. E a primeira besta, que é o papado, né? O papado voltará a governar. A ferida dele será curada quando essa lei dominical sair nos Estados Unidos. Ele voltará a reinar por pouco tempo. E aí é onde Jesus voltará. Quem se manter fiel à lei de Deus vai sofrer perseguições. Mas quem se manter fiel à lei de Deus vai ser salvo. É isso mesmo. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Quando tiver mais notícias novas, novidades sobre o caso de Groff, eu vou passar essas informações a vocês, tá? Muito obrigado pela atenção, né? E assim que eu tiver novidades do caso de Groff, eu voltarei com mais notícias e outro vídeo. Tchau, até mais.